सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमविश्वदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरणं भित्तात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर स्वसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तवृंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Vidyate hidaya ganti chiddante sarva samsaya khiyante jasva karman drishtanevat manishwari. Vidyate hidaya ganti chiddante sarva samsaya khiyante jasva karman drishtanevat manishwari. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Gaudiya Siddhanta Goshtipati, Saraswati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Sarvamabhagavata Prabhupada, said that Paramahamsa for only Jagadguru one disse que, mistake in our life, por whole único calculation of our erro na life nossa vida, become useless. todo o cálculo da Our nossa life vida pode se become tornar failure. Gauriya inútil. Goshtipati, Nossa vida Srila pode Bhakti Siddhanta resultar num Saraswati grande, Goswami num Prabhupada colapso, numa Paramahansa falha. said that Gaudiya due to one Goshtipati, single Srila Bhakti mistake in Siddhanta our life, Sarasvati Thakur Prabhupada due disse to que our single talvez a gente mistake in possa our fazer life, único one mistake. erro na vida. What is that mistake? Erro na nossa vida é capaz de nos tornar nossa vida inútil. Qual é esse erro? Se você errar em entender quem é você, quem sou eu, nossa vida inteira falha e incontáveis problemas ocorrem somente por uma razão. A razão é quem sou eu. Se você puder realizar quem você é de fato, todos os problemas serão resolvidos. Ontem, no Katha em Bengali, eu estava falando, de acordo com o Vedanta Sutra, Atato Brahma Jigyasa, de acordo com o Bhagavatam, Atato Tattva Jigyasa. All this kind of, Atma Jigyasa, self-inquiry, must be there. Essa autoanálise, essa busca sobre quem você realmente é, se essa busca não existir, então não vai existir Haribhajana. O Haribhajana não vai nem começar. Se você não se perguntar quem você é, se você não se perguntar sobre você mesmo, o nosso bhajana, a nossa vida espiritual não começa. Não é possível. Quem eu sou? As per grammatical Bengali or Sanskrit grammatical calculation, you can see por conta do cálculo gramatical do Bengali ou do sânscrito, nós podemos entender que eu e meu, essas duas palavras são muito importantes para nós. O tempo todo nós estamos ocupados com coisas materiais que consideramos que sejam nossas, minhas. Eu e meu, esse tipo de coisa. Existe um ponto, porém. Existe algo que é chamado de alma, Atma. Sobre a alma, a gente se faz uma pergunta. Sobre esse eu. Sobre essa alma, nós podemos dizer alguém que está na primeira pessoa do singular. Nós usamos esse pronome o tempo todo. E nós não queremos entender nada, à exceção do que sou eu e do que é meu. Nós estamos ancorados nesse ponto, presos nesse ponto. All countless doubts and suspicion can be there. Todas as suspeitas e dúvidas podem estar lá. Então, onde tem anartas, diferentes tipos de anartas, existem. Existem diferentes tipos de anarta. Se os anartas se vão, então somente nós podemos começar o Haribhajana, não antes disso. Vidyate significa, nós poderíamos romper aquilo que Bhaktivinoda Thakur explicou no Kirtana. Se existe Harinama, o verdadeiro Harinama, se ele aparece dentro do nosso coração, Bhaktivinoda Thakur escreve isso no Kirtana. Ishad bikoshipuno dekhai nijo rupaguno chitto hari loy nijo pad. And in other, this Kirtana is written that então, neste Kirtana está escrito Lingo Bhango hoy anahasi. Lingo Bhango, Lingo mean
Lingavanga significa Linga significa o corpo sutil, o corpo astral. Linga significa o corpo sutil. Então, que é composto por Man, Chitta, Ahankar. Buddhi, Chitta, então falso ego, a inteligência, a mente. Se os santos nomes aparecem dentro do seu coração, imediatamente esse corpo sutil, que em Bengala, em sânscrito também pode ser chamado de Kalan Sarira. Ele é a razão pela qual nós viajamos dentro deste universo infinitamente. Esse Linga Sarira se quebra, nós alcançamos. Diferentes tipos de problemas existem, diferentes tipos de anartha. Todos esses diferentes tipos nos prendem a este corpo material. Essas são as amarras, os anarthas são nossas amarras. Nós não podemos sair deste corpo. Esse tipo de problema, todos esses diferentes tipos de dúvida, de suspeita podem ir embora quando existe Tattva Darshan, visão da verdade. Tattva Darshan, quando nós podemos olhar para a verdade, olhar para o Tattva. Todo problema se extingue. Tattva Darshan significa Bhagavad Darshan indireto. Ou seja, visão indireta de Deus. A visão direta é possível. Por tempo infinito. Por tempo infinito. Nosso karma. Nosso karma cria um outro karma. Esse segundo karma cria um terceiro karma. Dessa maneira, o karma, como uma corrente, vai se propaga. Então, Bhaktivinoda Thakur escreve isso no Kirtana. Avesh. Quando, como um fantasma entra dentro do meu corpo, eu não consigo entender quem sou eu. Ele pode possuir meu corpo e minha mente. O karma é anadi, ele existe infinitamente. Mas mesmo assim nós podemos cortar o karma. Um karma produz outro karma. Outro karma produz um novo karma. Dessa maneira, Karma Kanda, Prabhupada costumava dizer, Karma Kanda significa abhakti. Você pode continuar fazendo Karma Kanda, mas por tempo infinito você não vai encontrar solução. Nunca você vai encontrar. Um karma dá um outro karma, e toda essa amarra, esse condicionamento continua. Então nós temos que cortar nosso karma, mesmo que o karma não tenha origem, seja infinito. Mas mesmo assim nós podemos interromper o ciclo do karma. Sabemos que o karma é anadi, sim. Mas mesmo assim nós podemos parar com o ciclo do karma através do Haribhajana, de nada além dele. Bhagavan Shri Krishna dá respostas para Uddhava, Uddhavaji Maharaj. Ontem nós estávamos discutindo. Uddhava havia perguntado a Bhagavan Shri Krishna, Pradhanyam uto aho ekamukkhata. Different kind of Brahma Vidana, yeah, Brahma Vadinaha.
Então, diferentes tipos de Brahmavid. Brahmavid significa realização direta do Brahman. Brahmavadi significa somente aquele que consegue falar sobre Brahma Tattva. Ele não tem um sentimento relativo a isso. Isso chama-se Brahmavadinaha. Então, aquele que tem realização direta do Brahman. Então, Krishna fala sobre o que nos abençoa, o que é auspicioso. Você pode ter diferentes definições do que é auspicioso. Dependendo do sadhu, se for um karmi, um gyani, se estiver na linha do Karma Yoga, Jnana Yoga, alguns deles podem dizer, você pode alcançar a auspiciosidade ou a bênção dessa maneira, outro vai dizer de outra maneira, outro vai dizer de outra maneira. Eu já dei o exemplo de Sukadeva Goswami. Antes que Sukadeva Goswami chegasse, Parikshit Maharaj diante dele, todos os diferentes yogis e gyanis, os grandes rishis, todos eles se reuniam ali e Parikshit Maharaj perguntava sobre o que era auspicioso, o que poderia abençoar a alma. E cada um deles dizia uma coisa diferente. Quando Sukadeva Goswami finalmente chega até ali, todo o problema acaba. Sukadeva Goswami diz, você não precisa fazer nada. Você só deve continuar ouvindo Bhagavad Gita, Harikatha. O Harikatha não é nada além do próprio Krishna. O Bhagavad Gita vai lhe dar uma bênção absoluta. Você pode também procurar uma bênção mangal parcial. E às vezes de uma bênção, uma maldição pode se levantar. Swarupa Goswami fala sobre isso com Mahaprabhu. Alguém, por exemplo, vai querer dar alguma bênção, mas daquela bênção uma maldição pode se levantar, pode surgir. Então qual é a utilidade? Nenhuma. Então Uddhavaji Maharaj pergunta, existem diferentes tipos de concepção sobre Mangal, sobre bênção, sobre auspiciosidade. Eu devo dar importância a todas ou existe alguma delas que seja especial? Shreyangsi bahuni brahmavadinaha tesham vikalpo pradhanyam uto ekamukha. Yesterday I told already Ontem eu contei swaming bhakti yoga anapekshitaha. About bhakti yoga I already heard from you. Sobre Bhakti Yoga. Eu já ouvi vocês falando sobre isso, vocês já falaram. Bhakti Yoga é completamente neutra. Bhakti Devi está posicionada numa plataforma absolutamente neutra, ela não depende de nada. Bhakti Devi não depende de nada. Quanto conhecimento você tem, qual é o poder do dinheiro que você tem, o que quer que você tenha, poder de yoga, yogi, poderes místicos que você tenha. Bhakti não depende de nada disso. Bhakti Devi não depende de nada disso. Bhakti Devi está de pé, posicionada numa plataforma completamente neutra. Nós poderíamos dizer que aqueles que são yogis, que são gyanis, aqueles que estão seguindo Karma Yoga, Jnana Yoga, eles são forçados a tomar abrigo de Bhakti, pelo menos um pouquinho. Os yogis não tomam abrigo de Bhakti. Bhakti significa seva. Mas de qualquer maneira, eles são forçados a tomar abrigo de Bhakti um pouquinho. Se eles não tomarem abrigo em Bhakti, nem que seja um pouquinho, eles não conseguem receber esses poderes místicos, esse poder do conhecimento, nada disso. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer tipo de siddhi, de poder que exista, todos os siddhis, todos os poderes dão resultado. Se você tomar abrigo em Bhakti, pelo menos um pouco. Se você não toma abrigo em Bhakti de nenhuma forma, Jnana, Yoga, nada disso vai lhe dar nenhum tipo de poder. Então, Uddhavaji Maharaj disse,
que Bhakti é neutra. Com a ajuda de Bhakti nós podemos alcançar o Senhor Supremo. Bhakti renaivo niyate bhakti renaivam darshayati ittadi sloka de bhavato udahitaha swaming bhakti yogo anapikshitaha nirasya sarvataha sangam jeno toi abhishet manaha. By living all different kind of association, deixando todo tipo de associação materialista, material, ou associações semi-materiais. Existem associações que são misturadas. Quando você as joga fora. O que Devahuti, a mãe de Kapila Deva, Kapila Muni, o que ela disse? Que pela associação com os materialistas eu fui descendo, fui caindo. Ao me associar com a matéria ao meu redor. Porque sem associação você não consegue viver. A associação deve existir. Até os cachorros, os gatos também se associam. Sem associação ninguém pode sobreviver. Mas a associação pode ser uma associação, uma relação com a matéria, ou uma relação com algo que é transcendental. Isso é bem diferente. Então, você disse que pela misericórdia de Bhakti nós podemos deixar todo tipo de associação material, qualquer tipo, e podemos nos concentrar nossa mente nos teus pés de lótus. A nossa mente pode entrar dentro dos teus pés de lótus. Então, Kapila Maharaj diz para Devahuti, para sua mãe, quando ela faz essa pergunta: eu agora fui colocada numa situação muito perigosa. Dia a dia, estou descendo, caindo. Estou entrando dentro de tamas. Dentro de Tamaguna, onde existem os narakas, os planetas de expiação. E Kapila Maharaj dá um conselho. Sim, a associação é necessária. Porém, you can say Mukhyadaram Apabritam from 2 sloka, one sloka I got and it's very de 2 versos eu separei esses 2 para que vocês entendam. Originally sloka is Nishangataya kalpat. Nishanga means originalmente, esse verso diz essas palavras. Nishanga significa associação com a matéria está totalmente excluída. Que tipo de associação, qualquer tipo de relação que você esteja fazendo, 100% isso cria problemas na sua vida. Pode criar samsara, pode criar o ciclo de nascimentos e mortes, incumpridá-lo. E você vai se encontrar cada vez mais e mais amarras, com mais condicionamento. Então, essa associação materialista é a causa do samsara. A nossa forma eterna não teria samsara se você descobrisse qual é a sua forma espiritual eterna. Você não vai achar o samsara ali. A alma pura não tem apego. Nada. Para ela nada é um problema. Mas, por conta de Maya, nós descobrimos que nos encontramos nesse samsara, nesse ciclo de nascimentos e mortes. Se nós pudéssemos enxergar nossa Swarupa absoluta, nossa pura Swarupa, nossa forma espiritual eterna, então não haveria nada relativo ao samsara. O samsara é algo imaginário. Jivatma, em relação a Maya, pensa em meu condicionamento, meu quarto, minha família.
Mas dentro da nossa Swarupa não existe esse samsara. Então, Kapilaji Maharaj diz, esse tipo de sangha cria problemas em nossa vida. Esse tipo de associação cria samsara na sua vida. Mas você tem que fazer essa sangha. Se você puder fazer sangha com um Shuddha Guru Vaishnava, um Vaishnava puro, se você se associar com um Vaishnava puro, isso pode lhe dar a liberdade, a libertação da relação com a natureza material. Você pode se tornar totalmente livre. Sattva, Rajas e Tamaguna não te poderão tocar mais. Então, Uddhavaji Maharaj disse, você já falou sobre Bhakti Yoga através da ajuda do que nós podemos cortar todos os tipos de associação e com facilidade poderíamos, nossa mente pode alcançar seus pés de lótus. Então, eu gostaria de saber tudo sobre isso, Krishna diz Uddhava diz isso. Gostaria de saber tudo sobre isso, porque essa questão, diferentes tipos de sadhus, diferentes tipos de munirishis me dão diferentes tipos de conselho. Eu deveria dar importância para cada um desses conselhos, ou existe algum conselho especial? Ele faz essa pergunta. E Krishna responde para Uddhava, no curso do tempo, o fator tempo, aqueles que são almas realizadas, aqueles que são tattva-vida, eles pensam no tempo e enlouquecem. Eles ficam impressionados. O que é o tempo? Então, se você calcular o que é o presente, o que é o presente? O que é a conjugação no presente? Aquilo que a gente escreve com P-R-E-S-E-N-T. Quando eu digo P, esse P passa para o capítulo do passado. Mesmo a própria palavra presente. Ao pronunciar essa palavra, você precisa de tempo. Você primeiro diz o P, R, depois o E, S, o N, T e o E. O P, quando você apenas, assim que você pronuncia o P entra para o capítulo do passado. O R, o E, todos vão. Então, o que é o presente? O que você quer dizer com presente? Se alguém diz, onde nós estamos vivendo? No presente eu estou vivendo em Mayapura, você poderia responder. Mas se você calcular, como? Nós estamos apenas pensando numa concepção do presente que é estendida. O presente está aí, mas ele é quase nada. Você pronuncia e ele já se foi. Então, de acordo com o gramático Panini, o primeiro gramático do sânscrito, se uma palavra é útil, uma palavra útil, que vai trazer algum significado, ela vai significar algo. Mas como é possível que quando eu pronuncio uma palavra, então uma combinação de sílabas está ali, uma sílaba atrás da outra vai entrando para o passado, então como é que o significado se manifesta? Panini diz, um rishi, que escreveu a Vyakarana, a gramática sânscrita, Panini diz, existe spotobad, como uma palavra cria significado dentro do seu coração. Isso é algo chamado spotobad, que é também muito perigoso. E Krishna diz, no curso do tempo, aquilo que é o conhecimento védico, no curso do tempo, gradualmente, tudo se perde. Kaleno nosta pralaye baniyam veda sangita. And I already told to Brahma. E eu já disse ao Brahma. Because you find Brahma Samhita. Porque você pode encontrar no Brahma Samhita e no Bhagavatam no segundo canto, no terceiro canto, você vai encontrar que o Brahma acha a si mesmo sentado numa flor de lótus.
que brotou do ventre de Garbhodakashaya Vishnu. Depois disso, o Brahma pensa, quem sou eu? De onde eu venho? Ele não pode entender. E quando ele for descer dentro deste caule para descobrir qual é a origem do seu nascimento, ele desce, vai até a metade, vai depois para cima, para na metade, desce de novo. Ele não consegue entender a origem. Ele diz, quem sou eu? Qual é o meu dever? De onde eu vim? Depois disso, quando o Brahma está cheio, uma voz aérea se manifesta e diz, tapa, tapa, tapa. E o significado ficou claro no coração do Sr. Brahma. Então, se Krishna não criasse, esclarecesse o significado das coisas dentro do seu coração, como é que você poderia entender algo? Por exemplo, um animal ou um pássaro, eles não entendem a nossa linguagem, mas eles se habituam conosco. Se você der algum treino, alguma indicação, o cachorro sai correndo. Como? O pássaro também pode ser treinado. Então, dessa maneira, eles conseguem entender significados. Ele consegue entender significados do que você está falando. E o Senhor Supremo diz, eu mesmo disse já, que esse Dharma que está relacionado à minha Swarupa, o meu Bhagavat Dharma, isso eu já falei para o Senhor Brahma. Eu já disse para o Senhor Brahma, Dharma Yasyam Madatmakaha. Então, esse conselho, esse Dharma, esse tattva que eu pronunciei para o Brahma, isso é Bhagavad Tattva, a verdade sobre a devoção. A devoção sobre mim, sobre o meu tattva, eu expliquei para o Brahma. E o Senhor Brahma quis abraçar todos esses pontos, realizar esses pontos através da minha misericórdia. Porque nos 4 versos principais do Bhagavatam, o Senhor Brahma fala com o Senhor Supremo. E Krishna diz para Brahma, ele diz, dessa maneira ele diz, quem sou eu, qual é o meu desejo transcendental, o que eu quero fazer, você poderá realizar através da minha misericórdia. Então, os primeiros 2 versos. E o segundo é Yavanam. Começa com Yavanam. Como eu sou, quem sou eu? Qual é o meu sentimento? O que eu quero fazer? Pela minha misericórdia, você pode desenvolver todo o Tattva Gyan automaticamente. Sem a minha misericórdia, se você usar seu cérebro, sua inteligência, você não vai conseguir entender. Sem a misericórdia, você pode usar a sua cabeça quanto você quiser, mas você não vai entender. Então o Brahma, pela misericórdia de Krishna, pôde realizar. Então, depois disso, foi a bênção do Senhor Supremo ao Brahma. Bhagavan deu essa instrução ao Brahma sobre a criação subjetiva do universo material. E depois disso, Bhagavan diz, não pense que ao realizar essa criação, a criação tem uma conexão com Rajas, ela é rajásica. Essa é a sua componente principal. E o Senhor Supremo diz, você pode pensar que por conta dessa atividade da criação, eu possa desenvolver Rajaguna. Como que eu poderia sair desse problema? Diz o Brahma para Krishna, não. A minha bênção está. Pela minha bênção, mesmo depois de você realizar esse serviço da criação, esse seva, não vai haver condicionamento em você. Krishna concede isso ao Brahma.
no vimuhyati karishi. Etat matam samatishto. I mean the way I am giving you advice. Da maneira como eu estou lhe dando esse conselho eu estou dando para você, sim. Então, qualquer conselho que eu esteja dando a você, você deve se estabelecer nesse conselho, tente digerir esse conselho. Com uma meditação profunda, digira todo o conselho que eu lhe dei. E assim não vai haver condicionamento na sua vida. Então, o Senhor Supremo disse, pela minha misericórdia não haverá condicionamento. Agora, o Brahma, depois da criação, nosso Guru original, Brahma é o nosso Guru original. Bhagavan Shri Krishna aconselha o Brahma. Ele dá os sanskaras do Brahma, cordão brahmínico. Pois ele dá para o Brahma o Gayatri Mantra. O Senhor Brahma foi iniciado pelo Senhor Supremo. Então, se você não passar o seu conhecimento para os outros, como é que as novas gerações vão aprender? Então, o Brahma também vai transmitir esse conhecimento. Assim como acontece agora, hoje. Na verdade, no presente, tudo está um pouco paralisado, ninguém quer permitir que o verdadeiro conhecimento de Bhakti pura se difunda. Nós sabemos que ele nunca pode ser destruído. Prabhupada já disse isso. Bhaktivinoda nunca pode ser destruído. De alguma maneira ele continua. Mas você pode não enxergá-lo do lado de fora, onde ele está. Então o Brahma quis dar ao seu filho Em primeiro lugar, o Brahma quis dar ao seu filho, Manu. Tato, e depois disso, todos os rishis, os 7 rishis originais, aí eles recebem esse tattva. E depois, aqui está escrito Devo Danavo Gujakaha Manusaha Siddho Gandharvaha Sa Vidyadharo Charanaha. Então, a partir daí, através do curso do tempo, depois o Brahma vai falar para o Manu vai dar para os Saptarishis. Então, deles, Pritibhyo, e depois o seu filho, o seu neto. Por quê? Kashyapa Muni, de Kashyapa Muni, nós vamos encontrar que nascem os semideuses e os demônios, das suas duas esposas Diti e Aditi. Diti, ela é a mãe dos demônios. Se você buscar a origem dos demônios, Diti, que significa limitada, e Aditi, que significa ilimitada, é a mãe dos semideuses. São as duas esposas de Kashyapa Muni. Então, Diti é a mãe dos demônios. Então, de Kashyapa saem os semideuses e os demônios. Mas, se você voltar para trás, você vai entender a origem da criação. De Kashyapa, todos os seres demoníacos ou semidivinos, tudo vem dele. E todas as outras espécies vêm também. Elas vêm dessa maneira. Então, os Siddhas, os Gandharvas,
todos dos planetas celestiais, eles ficam em Apasvarga. Aqueles que são Siddha Vidyadhara. Existem diferentes níveis lá nos planetas celestiais. Raksho Kim Purushada Yoho, King Purush. Então, existem essas específicas espécies. King Deva, Kinnara, Deva Kinnor, we are speaking na, Nagaha, Abahavos Teisham, Prakitayo, Rajo Sattottamo Abhut. Dessa maneira, todas as diferentes espécies, a criação aumenta. Javir bhutani vidvante bhutanam patayos tatha yatha prakriti sarvesham chitta vachaha sravantihi. First of all, Bhagavan speaking, então, em primeiro lugar, o Senhor Supremo diz, esse conhecimento está rolando dentro, de geração a geração. Mas no curso, esse conhecimento puro se contamina. Alguém vai falar isso, vai acrescentar alguma coisa da sua própria mente. E assim, o conhecimento original vai se adulterando. É por isso que Prabhupada repetidamente costumava dizer, muitas vezes, se não existisse o Srota Parampara, nós também nos perderíamos, ou seja, o Parampara do conhecimento. Então, porque esse Srota Parampara existe, o conhecimento exato e apropriado pode ser possível se a minha sorte for suficiente para alcançá-lo. Então, como por exemplo, não existe Srota Parampara no caso de Jesus Cristo. Alguém disse uma coisa, depois houve uma ruptura, depois de novo falaram outra coisa, depois falaram outra coisa. Todos os ensinamentos que foram dados por ele foram distorcidos. Todos. Muhammad também. Quem sabe o que ele disse originalmente? De acordo com a sua própria mente, você vai tentar recombinar. E depois disso, mesmo assim, não existe Parampara. Você vai acreditar cegamente? Muitas pessoas acreditam cegamente. Então, os budistas também. Não existe Srota Panta perfeito. Somente no Bhagavad Dharma, de alguma maneira, mesmo que os demônios tentem destruir, destruir o Bhagavad Parampara, mas mesmo assim eles não conseguem fazer isso. Da civilização Farsi, dos gregos, da Inglaterra, da Mongólia, diferentes países, de locais diferentes, de tempos em tempos, surgiam novas filosofias, ou, perdão, não era isso. Ciclicamente esses povos vieram tentar destruir a Índia para destruir o Bhagavad Dharma. Se você for estudar história, incontáveis vezes a Índia foi invadida. Eles fazem pressão, aceite o Dharma cristão. Os muçulmanos, também com as espadas, diz você vai ter que, se você não aceitar, a gente vai cortar você. Dessa maneira, gradualmente, diferentes tipos de Dharma vêm até a Índia. É por isso que existe essa população totalmente mista. Então, dessa maneira, incontáveis ataques vieram de Portugal. Portugal também invadiu a Índia. Todos eles vieram tentando controlar a Índia, a Espanha. A Índia era o local mais rico. Até hoje ela é. Até hoje. A Índia é o país mais rico do mundo. Mas você não enxerga isso. Por quê? Por conta de uma mal administração dos recursos. Você não consegue ver. Você pensa que os Estados Unidos seja rico? Não. A América não é rica. Mas nós estamos numa
a condição retrocedida. Mas tudo o que existia no templo de Padmanabha, um único templo no sul da Índia, Padmanabha, tudo que tinha lá dentro em ouro, você já ouviu falar? Você não sabe nem, você não conhece isso. Mas ninguém pode roubar. Se eles tentarem roubar os tesouros desse templo, será um grande problema para eles. Ou no templo de Ranganatha também existe uma Câmara dos Tesouros, em Tirupati também, lá em cima da montanha, onde tem Tirupati Balaji. Qualquer propriedade que eles tenham, esses templos, você ficaria impressionado. E embaixo da terra, de Bharabhasha, o que existe, ninguém consegue conceber. É por isso que as pessoas de fora quiseram atacar a Índia. Eles quiseram mudar a civilização indiana, mas não conseguiram destruir. Eles queriam destruir o Bhagavatarma. Eles queriam destruir o Bhagavatarma. Não posso falar em Hindu-dharma. Hindu-dharma é um termo barato. Bhaktivinoda Thakur disse essa palavra Hindu, originalmente, a gente nem encontra no Shastra. Hindu Kush Hill é uma montanha. Qualquer civilização que estava do lado de cá, eles chamavam de Hindu. Mas Bhaktivinoda Thakur disse Hindu Sarovar, ou Hindu Kush Parvat, o que estava entre um pedaço e outro. Houve uma civilização muito sofisticada, mas alguém a chamava de Hindu. Então, entre o Himalaia e o sul da Índia, havia essa sofisticadíssima civilização, chamada de Aryavarta, a terra dos Aryas. Dessa maneira, eles queriam destruir a cultura, eles queriam destruir o nosso Bhagavatarma, o nosso Hindu-dharma. Mas eles não puderam. Mas o Hindu-dharma nunca quis destruir os muçulmanos. Buda-dharma, nada disso. Porque eles têm um poder de suportação, eles podem suportar qualquer coisa. Então, dessa maneira, gradualmente no curso do tempo, todos os diferentes tipos de contaminação entraram naturalmente. Eu poderia dar um exemplo. Um Gurudeva, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele quis nos ensinar. Mas por que diferentes tipos de concepções se desenvolveram? Os ensinamentos dele estavam lá. Mas muitos dos seus escritos, dos seus livros, dos seus papéis foram jogados no Ganges pelos nossos inimigos, pelos antagonistas. Vários babas me contaram isso. Eles já se foram desse mundo material, eles eram muito velhos. Eles sentavam diante de mim e me falavam a história passada do passado. Tudo eles me contaram. Todos os livros e os papéis, incontáveis papéis, foram pegos e colocaram num barco, foram dentro no meio do Ganges e jogaram tudo lá. Jogaram tudo lá. Jogaram. Narayananda Baba told, so many devotees told. Então, Nayananda Baba me disse isso, muitos devotos confirmaram. Mas, então, esses nossos antagonistas disfarçados de devotos fizeram isso. E muitas pessoas querem se render para esses. Eles querem provar que eles são grandes. Mas a cada fração de segundo, eu poderia dar uma evidência atrás da outra, de que eles não estão alinhados com Prabhupada, mas eles gostariam de dizer isso para as pessoas. Eu não sei que benefício que eles recebem ao fazer isso. Provavelmente eles devem receber algum benefício, como o benefício de um partido político. Eles ganham alguma vantagem. Então, no curso do tempo, o Bhagavatarma, dessa maneira, no curso do tempo, o Bhagavatarma quase se perdeu, ninguém conseguiu entender isso. Ninguém pode mais entender o Bhagavatarma.
diferentes pessoas têm diferentes samskaras, diferentes experiências. Os seus samskaras são diferentes, os samskaras deles são diferentes. Não são o mesmo. Mesmo irmão gêmeos. Um irmão se torna muito dharmico e um outro irmão se torna um demônio. Esses são diferentes samskaras. Os samskaras estão escondidos, profundamente escondidos. Esses samskaras escondidos são a razão do seu caráter atual. Um caráter diversificado, um comportamento diversificado. Então, dessa maneira, Yavir bhutani vidvante bhutanam patoyostatha yatha prakriti sarvesham chitra vacha sam. Different kind of mentality. Diferentes mentalidades. Different kind of talking. Diferentes tipos de conversa. Kind of mood of talking, diferentes tipos de taste, gosto, de tipo de fala. Tudo isso vai se transformando, desenvolvendo. Incontáveis jivas. Todos eles têm um gosto separado, um samskara separado. Mesmo na vida devocional, nem todo mundo faz bhakti aos pés de lótus do Senhor Supremo da mesma maneira. Por isso que no Brihad Bhagavatamrita está escrito, se nós analisarmos isso durante 3 anos, mais de 3 anos. Yudhishthira Maharaj ama Krishna, Prahlad Maharaj ama Krishna. Ele é Bhagavan. Todos estão amando Krishna. Mesmo no âmbito devocional, as pessoas têm diferentes modos de adorar Krishna. Nem todos adoram da mesma maneira. Prahlad Maharaj tem uma bhakti diferente, Kunti Devi tem uma bhakti diferente. Uttara tem uma bhakti diferente. A esposa de Abhimanyu, filho de Arjuna. Então, todos eles têm, até os 5 Pandavas, cada um tem um tipo de Bhakti, um sentimento de Bhakti. Todos eles amam Krishna. Bhimasena, todos eles, cada um tem 5 diferentes tipos de Bhakti. Arjuna também. Nakula, Sahadeva também. Eles têm diferentes gostos, diferentes temperamentos e diferentes tipos de devoção. Nem todos são iguais. Porque existe esse comportamento diversificado? Qual seria a razão? Essa é a razão. Eles têm diferentes samskaras. Então, Virochana e Indra, ambos, eu já expliquei isso no Bhagavatam, esse demônio e o Senhor Indra, eles se aproximam de Brihaspati para aprender Brahma Tattva, conhecimento sobre o Espírito. E ambos estavam vindo a mesma explicação contemporaneamente, ao mesmo tempo. Mas, por conta da diferença de samskaras, Virochana tem uma ideia do Brahma Tattva e Indra desenvolve uma atitude diferente, uma compreensão diferente. Por quê? Porque as mesmas árvores que estão na beira do rio, a mangueira, a árvore de coqueiro, a árvore de mirtilo, o mesmo rio, o mesmo ar está assoprando, a mesma água na mesma terra. Eles estão bebendo água do Ganges, mas por que uma dá mirtilo e a outra dá coco e a outra dá manga? Diferentes frutas. Por quê? Porque a natureza é diferente de uma e de outra. A natureza da semente é diferente. Elas têm sementes diferentes. Então, por muito tempo, o Jiva Tattva foi discutido. Eu discuti por muito tempo o Jiva Tattva, na época do coronavírus. Uma discussão detalhada. Até hoje, as pessoas estão confusas sobre o Jiva Tattva. Pensando Nityabada, por que Nityabada? Significa eternamente condicionada. E por que Nityamukta? Krishnadas Kaviraj ri. Está escrito isso no Shastra. O Senhor Supremo, então,
faz dois tipos de almas, por que o Senhor Supremo é assim imparcial? Por que ele faz as eternamente condicionadas e as eternamente liberadas? Bhaktivinoda Thakur explica, as jivas como um todo podem ser categorizadas de duas maneiras, ok. Mas é para o passatempo do Senhor Supremo. Eu expliquei isso naquele dia. Existem diferentes enzimas, ácidos e secreções dentro do nosso estômago, dentro da barriga. Você não sabe? Você come, você não sabe o que está acontecendo depois que você come. Você está comendo só. Você não sabe o que acontece depois. Diferentes tipos de secreções se manifestam. Algumas enzimas vão ajudar você a digerir coisas doces. Algumas enzimas vão ajudar você a digerir coisas amargas. Nem todas serão iguais. Você está entendendo? Diferentes tipos. Então, do pâncreas, por exemplo, um tipo de líquido vem, ele vai te ajudar a digerir o açúcar, as coisas doces. Se eles brigam entre um órgão e outro, como que eu vou poder digerir isso ou aquilo, digerir coisas doces, ou alguma enzima vai fazer uma revolução, como é que eu vou digerir as coisas se as enzimas quiserem brigar uma com a outra? Se as enzimas que digerem a pimenta ou que digerem as coisas amargas, então se o que digere o que é picante disser, não, amanhã eu quero digerir o que é doce, o que aconteceria? Em Vrindavana, 45 anos atrás, um líder político muito perigoso, mas muito esperto, ele quis fazer uma confusão entre as pessoas. Você pode perguntar para o Senhor Supremo, porque existem essas 4 diferentes categorias. O nosso Shastra explica, para manter a sociedade de uma maneira científica, Krishna teve que categorizar. Os Brahmanas vão fazer isso, os Kshatras vão fazer aquilo, os Vaishyas vão fazer aquilo. Ele explica, ele dá explicação até no Bhagavatam de todas essas categorias, no Gita também ele menciona. Tudo ele nos informa claramente. Mas se entre eles houver uma grande agitação, a partir de amanhã nós poderíamos adorar como Shudras, você vai poder limpar a rua. Então aquele líder político quis fazer uma confusão em Vrindavana. Diz que todos os Shudras, eles vão, a partir de amanhã, eles que vão para o templo, e os Brahmanes e os Pujaris vão limpar a rua. E a gente vai fazer as adorações dentro do templo. Como é possível uma coisa dessa? Seria possível? Eles acham que era. Foi um grande problema. Quase que Vrindavana pegou fogo. Finalmente, uma pessoa muito piedosa, muito dharmica veio e resolveu a situação. Então, um exemplo. Por exemplo, aquilo que um cachorro faz. Aquilo que um cachorro faz. Você poderia fazer, algum outro animal poderia fazer, o chacal poderia agir como um cachorro. O que o cachorro faz, você não pode esperar que um burro faça. Você poderia esperar que um jumento fizesse o mesmo que o cachorro faz? Cada um tem uma natureza especial. Existe uma história em Vrindavana. Então, tinha esse cachorro e o dono do burro ia para o mercado e ele dava chapates. E um grupo de bandidos um dia veio ali para roubar. E o cachorro começou a latir. Porque o cachorro é um animal muito fiel, que tem um olfato muito agudo, então ele começou a latir.
Então o dono da casa saiu e começou a bater no cachorro. Por que você está gritando? Por que você está latindo? Você está perturbando o nosso sono. Ele não quis entender que ele tinha visto algo, ele tinha entendido que talvez esse dono do cachorro estava intoxicado, ele voltou talvez a dormir. Ele bateu no cachorro, que o cachorro ficou muito muito triste. Ele falou, então também não vou mais latir. Quando ele parou de latir, o que aconteceu? Os ladrões vieram e levaram tudo da casa dele. Se o burro gritar, o que vai acontecer? Ninguém vai entender que um ladrão está vindo. O cachorro se late, sim. Quando existe algum perigo, aí o cachorro late. Mas não é o dever do jumento. Os burros, os jumentos, começassem a latir, começassem a grosnar ou gritar, ninguém poderia entender. Então, na nossa sociedade, cada um de nós tem um dever separado. Nem todos podem fazer as mesmas coisas. Esse dever tem que ser estipulado de acordo com a natureza de cada um. Então, por conta de diferentes tipos de natureza, eles desenvolvem diferentes tipos de concepção, de comportamento, de etiqueta, tudo isso muda. Então, o mesmo Guru estava explicando, mas Virochana não entendeu o Bhagavad Tattva, Brahma Tattva. E Indra conseguiu realizar alguma coisinha, algo positivo. Não completamente, mas Virochana entendeu o contrário. Então, por conta da diferente natureza. Agora, Bhagavan Shri Krishna diz, de acordo com diferentes tipos de natureza, pessoas diferentes desenvolvem sentimentos diferentes, ou diferentes tipos de humor. Então, suas opiniões, a opinião dele é diferente da opinião daquele outro, e a opinião do outro é diferente da opinião deste. Cada um tem diferentes opiniões. Aqueles que são inclinados 100% aos pés de lótus do Vaishnava puro não podem ter opiniões diferentes. Podem? Não, não podem. Meu Guru Pada Padma disse isso, e você está dizendo o contrário. Não é opinião contrária, vocês estão dizendo coisas contrárias. Mas os tolos não conseguem entender o que é igual, o que é diferente, o que é contrário. Gurudeva disse algo, Prabhupada disse algo, e você fala outra coisa que é inusual, que não tem nada a ver, mas as pessoas querem acreditar nisso. Porque ele tem poder de dinheiro, e esse poder é muito convincente. Alguns seguem o caminho do Guru Paramparajena. Está escrito, alguns seguem o caminho do Guru Parampara. Poucos seguem o Guru Parampara. Então, os outros vão mudar. Então, exatamente onde o Srota Parampara estiver protegido, eu peço a todos, abertamente, para todos os devotos pelo mundo afora, mesmo aqueles que vão se tornar devotos. É meu pedido que, em primeiro lugar, eles poderiam compreender a linha que eles querem seguir, se deve ser exatamente igual ao Bhagavad Parampara ou se ela está diversificada, se ela está diferente. Se você não souber essa questão, você vai estragar a sua vida.
você não vai receber nenhum bom resultado. Você tem que entender qual é a linha correta de Parampara. Você tem que ter certeza que qualquer que seja o processo que você quiser seguir de alguém, tenha certeza que ele tem uma conexão com o Guru Varga precedente. Se caso não tenha, eu peço para vocês, não siga. Você vai jogar fora a sua vida. Mas ninguém quer entender, isso é algo básico. Todas as opiniões das diferentes pessoas são diferentes umas das outras. Então, algumas, por acaso, seguem o mesmo caminho, Bhagavad Parampara, o sistema do Parampara, o Srotapanta, e outros vão seguir Pasanda Matayo, aqueles que não têm coração. Pasanda significa sem coração. Vishwanatha Chakravartipada explica o que nós queremos dizer com Pasanda, sem coração. Qual é o significado de sem coração? O que você quer dizer com isso? Srila Vishwanatha Chakravartipada escreve isso em seus comentários. Eles são sem coração. São sem coração, saibam que são sem coração. Aqueles que têm, precedentemente, eles tiveram alguma fé, mas sucessivamente, no curso da sua assim chamada vida devocional, eles cometeram ofensa, procuraram posição e dinheiro. Aí eles se tornaram sem coração. Eles não acreditam no Guru dos Vaishnavas, eles querem matar o Guru dos Vaishnavas. Eu posso dar muitos exemplos desses que se tornaram sem coração. Você ouviu o nome de Kalapar? Kalapar. Sim. E Kalapar era de uma ótima família de Brahmanas. Ele tinha fé no Guru dos Vaishnavas, no Senhor Supremo. Ele fazia tudo. Tudo. Mas um dia, por conta de alguma razão, que eu não vou entrar em detalhes agora, um dia, por conta dessa razão, ele perdeu a sua fé no Guru, nos Vaishnavas e no Senhor Supremo. Perdeu. Então, desse ponto em diante, talvez algum sentimento amargo estivesse lá. Eu posso dar 1 ou 2 exemplos. Se você for, eu fui quando eu estava na 7ª série ou na 6ª série, eu era um menino. Com meu pai e com meus tios, nós fomos carregando água, caminhamos uma longa distância para dar água para Shri Maharaj, no templo de Tarkeshwara, que se manifestou num sonho de Bhaktivinoda Thakur. Por que você decidiu ir para Vrindavana? Você tem que ir até Gorodama. Então, Tarakeshwara é Sadashiva, ele não é um Shiva qualquer. E no caminho desse templo de Tarakeshwara existe um lugar. Existe um lugar lá. Esse lugar chama Takakali. Dakakali. Então, um grande ladrão, um grande bandido, ele estabeleceu uma Murti de Kali Devi, muito famosa. E aconteceu algo com ela. Eu vou contar agora. Então, 2 ou 3 ou 5 quilômetros antes de Tarkeshwara, quando ele finalmente chegou até Tarkeshwara, depois ele chegou até esse local. Então, o nome desse bandido era Madhava. Ele era de uma família de brahmanas muito elevada. Ele costumava recitar o Shastra. Ele tinha muito conhecimento no início da sua vida. Ele era um brahmana muito qualificado, mas em relação à sua bhakti, eu não sei dizer quantas bhakti ele tinha. Mas, de qualquer maneira, ele costumava recitar o Shastra, então está tudo bem. É muito bom. Então alguém se sentou lá para ouvir o Shastra e
dar alguma docurina, alguma esmola. Então, um grupo de bandidos uma vez veio diante dele. Eles levaram a esposa, torturaram as pessoas, diferentes tipos de crimes. Eles levaram muitas propriedades. As esposas foram abduzidas por esses bandidos. Depois disso, ele ficou tão feroz que a partir de então, ele decidiu, aqueles que são bandidos, vou caçá-los e trazê-los diante da deidade de Kali e cortar suas cabeças. Esse homem era um Brahmana. Ele era muito bom, mas depois desse incidente que ele presenciou, ele enlouqueceu. Então, a partir de então, no mínimo, 108 bandidos, ele estabeleceu essa deidade de Murti, de Kali, e na frente dessa Murti ele cortava a cabeça das pessoas. Então, dessa maneira, Raja Raman Rai também, ele era de uma família muito boa. Ele também se tornou sem coração. Sem coração. Ele perdeu a fé em Gauranga, mesmo no Bhagavatam. Então, o pai, uma vez, decidiu chutá-lo, mandá-lo embora. Pode sair da minha casa. O pai falou isso para ele. Então, dessa maneira, muitos incidentes como esse aconteceram. De quem antigamente tinha Bhakti, tinha um pouquinho de Bhakti dentro do coração, mas sucessivamente, Kalapahar, por exemplo, decidiu quebrar todos os templos importantes. Ele quis quebrar o templo de Jagannatha, em Vrindavana. Ele mandou destruir vários templos. Ele pediu ajuda para um rei muçulmano, Aurangzeb. Com toda a artilharia, ele quis quebrar todos os templos, devastar tudo. Ele se tornou uma pessoa sem coração. Antes ele tinha algum tipo de fé. Ele ficou tão sem misericórdia, que você não poderia encontrar nenhum único exemplo igual ao dele. Nós não poderíamos dar esse exemplo para o nosso Ajamila, porque o caso de Ajamila era um pouco diferente. Ajamila tinha Bhakti, mas depois disso, ele enfraqueceu e também perdeu seu coração. Como dessa mesma maneira. Então, por conta de diferentes tipos de natureza, diferentes naturezas, as pessoas desenvolvem diferentes ideias, crenças e tudo mais. Alguns começam a seguir o mesmo parampara. Começaram a seguir Pashanda Matayo Apare, o caminho daqueles que não têm mais coração. Há pessoas que seguem esses que não têm coração, as regras que essas pessoas impõem. Então, Bhagavan explica Purusharshabho Sreyo Badanti Anekantam Yatha Karmo Yatha Ruchi. Dessa maneira, muitos diferentes tipos de pessoas, de acordo com seus samskaras, eles encontraram diferentes significados da palavra Mangal, auspiciosidade, bênção, como no caso de Parikshit Maharaj. Um rishi disse para ele fazer uma coisa, outro rishi disse para ele fazer outra coisa para alcançar a auspiciosidade. Não, faça essa outra coisa. Então, Bhagavan disse, Bhagavan Shri Krishna disse, eles estão como hipnotizados pela minha Maya, disse Krishna. Mana Mayaya, a minha Maya, a minha ilusão. Eles estão hipnotizados pela magia da minha Maya. Então, por conta dessa ilusão, eles acham que eles são os autores das próprias ações. Então, eles vão explicar sobre Mangal. Um explica de um jeito, outro explica do outro, outro explica do outro. Cada um diz que o que é auspicioso é diferente.
do que o outro disse. Então, este verso diz: Man maya mohito dhiyaha purusha sabha sriyo badanti anekantyam yatha karmo yatha ruchi. De acordo com diferentes gostos e samskaras, eles vão afirmar, você pode receber mangal desse jeito ou mangal daquele jeito, cada um vai dizer uma coisa. Então alguns deles dizem, dão definições equivocadas. Então, ele fala de Dharma, mas Dharma não é absoluto, esse Dharma não é absoluto. Tente seguir o Dharma. Ele não sabe o que é o Dharma eterno. Então, eles têm uma concepção geral de Dharma. Dharma, na verdade, eu estava falando ontem no Bengali Katha. Dharma, de acordo com a gramática sânscrita, se você dividir a palavra, você vai encontrar. Se você puder abraçar, com força, apertada, segurando algo que pudesse te ajudar a atravessar o oceano material muito facilmente, esse seria o Dharma. Mas, especificamente o Bhagavad Dharma, os outros Dharmas não. Os outros Dharmas podem até te levar até o céu. Se você fez algo bom, você pode ser mandado para os planetas celestiais, mas depois disso, o que acontece? Depois de ir para o céu, você vai ter que descer. Bhagavan Shri Krishna diz, ele mesmo diz, quando o resultado das suas atividades piedosas acabar, de novo você vai ter que cair aqui. Então, Dharma é uma concepção geral. No Karma Kanda, eles pensam em Dharma. Faça esse Dharma, faça aquele Dharma. É uma concepção geral. Então não é o verdadeiro Dharma. Dharma que está relacionado com a sua alma é o Bhagavad Dharma. O Dharma que tem uma conexão direta com a sua alma, com a sua existência, com o seu corpo. O corpo pode ir embora, ele não é a existência real. Então está dito que caso alguém for dar uma inspiração para alguém, você segue o Dharma. Então, Ramakrishna e outros meninos se encontraram com Narottam Das Thakur. O pai deles era Shivananda Bhattacharya. O grande Brahmana pensava assim, eles querem comprar o búfalo do mercado para sacrificar diante de Durga. Um dia eu vou explicar. Então, esses dois irmãos foram convertidos em Vaishnavas por Narottam Das Thakur. Mas eles pensam que o que eles estavam fazendo era Dharma. Então, alguns pensam que é Dharma. Outros pensam que outra coisa é Dharma. Alguém pensa que você ser gentil, ou fazer o bem, ou ficar famoso. Alguém pode dizer não. Você pode preencher seu próprio desejo, alcançar seu próprio desejo. Vá desfrutar da luxúria. Como um Rishi, Charvat Rishi. O nome dele é Charvak. Ele diz, não existe Deus. Quem falou? Desfrute sua vida. O nome dele é Charvak. Você está com um problema? Não. Vá desfrutar da sua vida. Essa é a resposta final. Mas porque você não tem dinheiro para comprar ghee, manteiga clarificada, você deve tomar um empréstimo. E tente cuidar do seu corpo com ghee, porque ele vai te fazer saudável e você vai desfrutar da sua vida. Mas você vai ter que pagar de volta o empréstimo? Não. Quando você morrer, quem que vai pagar suas dívidas? É por isso que esse Charvaka Rishi, ele tem uma doutrina chamada Charvaka. Ele é um materialista. Um ateísta, materialista indiano.
Então, enquanto você for viver, viva de maneira intensa, tome conta do seu corpo. Você pode pedir um empréstimo para comprar ghee e para desfrutar da sua vida. Porque quem vai ter que devolver esse dinheiro? Mas você vai morrer, você vai para o crematório, eles vão cremar você, vão queimar seu corpo. Como você poderia pagar de volta? Então, Charvakarishi diz, tome conta do seu corpo de qualquer maneira, não preste atenção em nada mais. Tudo é inútil, todo o resto é inútil. Javad jived sukham jived hrinam kritva gitam pibet bhashmi bhutasya dehasya punaragamanam kuta. Se seu corpo já está queimado, quem que vai pagar o empréstimo? Faça, empreste e coma o ghee, diz esse Charvaka. Está escrito dessa maneira, o Senhor Supremo diz. Mat maya mohito dhiyaha purusharsava sriyo vadanti anekantyam yatha karmo yatha ruchi. Dharmam eke jasascha anne kamam satyam damam samam anne vadanti swartham ba oisarjam tago bhojanam. Eu vou explicar isso amanhã, porque o tempo agora acabou. De qualquer maneira, até o verso 9, ou talvez 10, até o 10º. Então, Viddate hidaya ganthi chiddante sarva sangsaya kiyante chasya karmani drishtanevat manishwari vanchakalpadurasike pasindu patitanam pavanam vaishnavyo